Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje temos a composição titular, o vice-presidente, Dr. Argos Gregório, Daniela Rodrigues Gonçalves e Samuel de Oliveira Magro completam aqui a composição, além desta presidência. Pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Temos 4 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral. Um é pela Campevo e outra inscrição pela Antares. Em primeiro lugar, a pedido da relatora, a doutora Daniela, no AIN 4.000.094, Antares do Brasil, o processo vai ser retirado de pauta. Então, estou devolvendo o processo para a pauta, a pedido da relatora. Então, aqui pela Antares, o doutor Ari Job Júnior. Doutor Ari, então o processo saiu de pauta e precisa, então, aguardar a próxima pauta para verificar se o processo vai entrar, né? Então, é só acompanhar pelo sistema aí para que o senhor possa comparecer novamente. Ok, doutores, agradeço a atenção e fico à disposição no que se refere a esse caso, porque envolve bastante questão de fato e prova, para qualquer esclarecimento que seja necessário. Tá bom. Muito obrigado, doutor Ari. Obrigado. Uma boa Até sessão a breve. todos. Até Até breve. breve. Muito bem. Há um outro processo que é de minha relatoria, Arbol Comércio de Papéis. O AIN é o 4.007.274. Esse processo foi distribuído para minha relatoria e eu verifiquei que eu estou impedido, porque eu participei da sessão de julgamento da Câmara Superior, né? Então, nesse caso, eu estou impedido aqui pela legislação processual em vigor. Então, eu estou também tirando de pauta este processo, mas esse processo não há inscrição para sustentação oral. Muito bem, 2 processos retirados de pauta. Passamos, então, ao primeiro processo para julgamento de hoje. Está presente aqui a doutora Jéssica Schetterbrand, para que acompanhe e faça a sustentação oral. Então, vamos, então, para o processo 5.035.810. Campevo Insumos Agrícolas Limitada. O relator é o doutor Argos Magno de Paula Gregório, é um recurso de ofício. Então, eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra à doutora Jéssica. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, bom dia, obrigado. Cumprimento aqui meus pares, cumprimento a representação fiscal na pessoa do doutor Antônio Carlos Tortello. Cumprimento aqui os colegas que nos assistem, o pessoal que nos dá suporte, os advogados aqui presentes. Presidente, este é como o senhor bem colocou, este é um auto de infração em que se foi aviado um recurso de ofício, né? São 6 infrações, é um processo que foi e voltou por algumas vezes, mas enfim. Essas infrações, elas abrangem aqui creditamento indevido de ICMS, falta de pagamento de ICMS também, as infrações 2, 3, 4 são falta de pagamento, as infrações 5 e 6 ausência de escrituração de acordo com a legislação. Então, presidente, o caso, como eu disse aqui, é um recurso de ofício, porque entendeu por bem o juiz de primeiro grau cancelar o presente auto de infração pelas razões ali trazidas quando da decisão. Portanto, em brevíssimo resumo, este é o panorama deste processo, presidente. Obrigado, doutor Argos. Eu passo, então, a palavra à doutora Jéssica Brand para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental.
Doutora Jéssica, com a palavra. Doutor juízes, juízas, doutor Antônio Carlos, Osvaldo, bom dia. O presente caso, como bem relatado pelo doutor Argos, envolve auto de infração lavrado para exigência de ICMS e em decorrência de supostas infrações relacionadas tanto ao creditamento quanto ao pagamento de imposto e ao cumprimento de obrigações acessórias, relativas a fatos geradores ocorridos entre 2021 e 2022, e o auto foi lavrado em face da Campevo. A Campevo, ela atuava no ramo agrícola e em 31/10/2023 ela foi extinta por incorporação pela empresa Adufértil, que é a hora recorrida. E referida informação, ela foi amplamente divulgada para as autoridades fiscais, conforme CADESP, juntado inclusive pela autoridade autuante. No entanto, o presente auto de infração ele foi lavrado em fevereiro de 2024, em face da Campevo, que já havia sido extinta no ano calendário anterior. E diante desse fato, a decisão de primeira instância, confirmada pelo próprio parecer da representação fiscal, não merecem reparo, justamente porque reconheceram a improcedência do auto de infração em decorrência da ilegitimidade passiva da Campevo. E isso foi reconhecido à luz dos dispositivos do CTN e da jurisprudência, tanto a súmula do STJ 392, quanto os próprios precedentes desse tribunal administrativo que acolhem esse posicionamento, no sentido de que na sucessão por incorporação, a empresa incorporada ela é sucedida pela empresa incorporadora, que assume todos os direitos e obrigações, inclusive as responsabilidades tributárias. E a sucessora, portanto, é que deveria ter sido o sujeito passivo do presente auto de infração. Então, tanto a decisão de primeira instância, objeto do presente recurso de ofício, foi nesse sentido de reconhecer a improcedência do auto de infração por ilegitimidade passiva, e o próprio parecer da representação fiscal também se curvou a esse entendimento, reconhecendo que, de fato, o auto de infração não deveria ter sido lavrado em face da Campevo, já que essa informação estava amplamente noticiada e era de conhecimento da própria autoridade fiscal que lavrou o auto de infração. E aproveitando a oportunidade, na remota hipótese de essa ilegitimidade passiva ser superada, destaca-se que o auto de infração possui também outras nulidades que foram demonstradas na impugnação, como, por exemplo, a ausência de juntado no livro de registro de entradas, a ausência de relatório circunstanciado, que juntos acarretaram uma precariedade tanto de motivação quanto precariedade de provas. Então, o auto de infração, além da ilegitimidade passiva, ele carece de outros requisitos necessários para o seu prosseguimento e a devida constituição do crédito tributário. Ainda no mérito, também foi demonstrado desde a impugnação que as operações autuadas elas estavam alcançadas por redução de base de cálculo, isenção ou ainda diferimentos típicos da atividade agropecuária, e essas hipóteses foram desconsideradas ou ignoradas ainda pela autoridade fiscal. Por tais razões, requeremos seja negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a improcedência do auto de infração por ilegitimidade passiva. Essas são as minhas breves palavras. Na verdade, sim, a exposição foi bem breve, justamente porque o caso aqui ele se amolda perfeitamente à jurisprudência desse tribunal, no sentido de que não há como prosseguir um auto de infração lavrado em face de empresa extinta por incorporação à época da lavratura e amplamente noticiado ao fisco. Muito obrigada a todos pela atenção e sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. Obrigado, doutora Jéssica. Cumprimento pela sustentação oral, pela objetividade, pela clareza aí de sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Argos, para que profira o seu voto. Presidente, obrigado. Cumprimento aqui a doutora Jéssica pela sua objetividade. De verdade, presidente, a minha apresentação do caso ela foi muito econômica, justamente pela simplicidade do tema. Caso contrário, se eu entrasse aqui na questão, eu estaria já até adiantando o meu voto. Este caso, como colocado aqui pela patrona,
É um caso sui generis, no sentido de que autuou-se uma empresa que já havia sido incorporada, cuja incorporação já havia sido comunicada para a própria Fazenda, razão pela qual o julgador de primeiro grau entendeu pela improcedência do presente AIM. Eu já anuncio aqui que este é exatamente o meu entendimento. Então, de maneira muito resumida, eu destaco aqui os termos das razões e recursos de ofício, né, para, na sequência, então eu copio as infrações aqui e destaco alguns termos das razões de ofício. Eu coloco aqui que eu reputo inafastáveis os argumentos manejados pela representação fiscal, os mesmos em direção ao entendimento dado pelo juízo monocrático, argumentos dos quais eu me aproprio. Eu vou só citar o que eu estou falando. Entre aspas, em que pese a celeuma em torno da sujeição passiva nos casos de incorporação de empresas, o TIT tem caminhado para fixar o entendimento de que, se no momento da lavratura do auto a incorporação da empresa já estiver concluída, o sujeito passivo da autuação por infrações praticadas pela empresa incorporadora deve ser a empresa incorporadora. Isso se deve ao fato de que, após a incorporação, a empresa incorporada deixa de existir. Portanto, não pode figurar como sujeito de obrigações, já que não tem mais personalidade jurídica. Eu cito aqui, faço menção a alguns autos de infração que foram referidos aqui, tanto pela representação fiscal quanto pela parte. Cito as folhas e esses autos de infração em decisões, inclusive, dadas pela Câmara Superior. Cito outros tantos autos de infração. Então, desta feita, acolho os argumentos conclusivos bem manejados pela representação fiscal. Aspas. Assim, tendo em vista que o AIM foi lavrado contra a empresa incorporada e que, por ocasião da notificação, a sucessão já fora informada à Cefaz, forçoso reconhecer o erro da identificação do sujeito passivo. Cito aqui as questões das datas, né, onde consta no CADESP que a empresa existiu de tanto a tanto, que houve uma sucessão por incorporação, e na data de tal já tinha sido comunicada a Fazenda. Enfim, eu traço um breve panorama aqui das datas relacionadas à comunicação, à sucessão e à comunicação à Fazenda, e ao final concluo pela procedência, pelo conhecimento do recurso de ofício e a negativa de provimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau conforme proferida. É como voto, presidente, de modo bem resumido. Obrigado, doutor Argos. Parabenizo aí pelo voto, muito bem fundamentado, inclusive com indicação de farta jurisprudência aí do tribunal. O processo está em discussão. Bom, não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido, negado provimento à unanimidade nos termos do voto relator. Doutora Jéssica, agradeço a presença. Esse foi o resultado. E estou encerrando, então, o julgamento. Muito obrigada a todos. Um ótimo dia. Obrigado, doutora Jéssica. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, NPS do Brasil Farmacêutica, relator doutor Argos, é um recurso de ofício. O voto vista, doutor Samuel de Oliveira Magro. O AIN é o 5035-709. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Samuel, para que resuma, aliás, o doutor Argos, né, que é o relator do doutor Samuel, o voto vista, para que resuma aí, nos relembre aqui o seu voto. Em seguida, eu abro a palavra ao doutor Samuel. Doutor Argos, com a palavra. Perfeito, presidente. Este também era um recurso de ofício, uma única infração de creditamento
indevido. Neste caso em particular, o que se abordou aqui foi a exigência pela autoridade fiscal, segundo a minha intelecção, de documento que não era obrigatório ser tanto guardado ou providenciado pela própria autuada, né? Então, a discussão aqui foi da falta de apresentação de comprovantes de transporte. A autuada, durante as suas oportunidades de defesa, alegou que não cabia a ela nem a guarda, nem a apresentação de tais documentos, que provavelmente a Fazenda poderia diligenciar àqueles que seriam eventualmente os responsáveis, no sentido de que eu entendi absolutamente cabíveis tais documentos e a correção dos documentos, razão pela qual eu conheci do recurso de ofício e neguei provimento. Este processo foi tirado em vista pelo doutor Samuel, que hoje apresenta o seu voto. É isso, presidente. Obrigado, doutor Argos. Passo, então, a palavra ao doutor Samuel de Oliveira Magro para apresentar o seu voto vista. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os presentes. Senhor presidente, se já tiver acesso ao meu voto, eu tirei em vista, né, para fazer uma outra análise mais específica, que na oportunidade, ano passado, já tinha adiantado que, em tese, a minha tendência seria acompanhar o doutor Argos. Mas eu queria analisar, e ao analisar especificamente o processo, as particularidades, eu me convenci de que esse aí é absolutamente procedente, né? Porque já a decisão recorrida, né, na verdade, a defesa se pauta em premissas equivocadas e que foram incorporadas pela decisão de primeira instância, né? Coloca questões que são absolutamente auxiliares nessa matéria e tomaram o vulto da matéria principal. E, efetivamente, não são, né? Então, a própria questão, aí, eu já havia colocado isso, e esse é o principal motivo por que eu tirei em vista, né? É a discussão sobre os conhecimentos de transporte, se o contribuinte tinha ou não, que é uma questão absolutamente relevante nesse processo. O fato de ele ter ou não apresentado o comprovante de transporte não é o motivo da autuação. O motivo da autuação é que ele estava obrigado a comprovar a entrada da mercadoria no seu estabelecimento e não o fez. E ele, como ele mesmo admite lá em seu recurso, na sua defesa e depois nas contra-razões ao recurso de ofício, ele deixa bem claro que o próprio fiscal deu plena liberdade para que ele apresentasse os documentos que lhe aprovessem. E isso é uma verdade. O fiscal não pediu o conhecimento de transporte. Porque o fiscal, sim, ao final do processo, colocou, olha, eu preciso, né, o fiscal deixou claro, que eu preciso que você me comprove a entrada de mercadoria no seu estabelecimento. E o que ele apresentou, nem de longe, mas nem de longe conseguiria comprovar. Tanto que, nas operações em que ele efetivamente conseguiu comprovar que ele apresentou condições de transporte, e é interessante essa questão aí, que quando houve a operação efetivamente, ele tinha uma farta documentação, né? Então, ele foi notificado a apresentar lá mais de 50 operações, e em 5 delas, ele trouxe não apenas o conhecimento do transporte, como trouxe também o trajeto do caminhão, como trouxe também fotos de dentro do caminhão, trouxe mensagens de WhatsApp trocadas pelo motorista. Ou seja, quando efetivamente ocorreu um transporte, esse foi muito bem documentado, exaustivamente documentado, de maneira que não há nenhuma dúvida que aquelas operações que efetivamente ocorreram foram comprovadas. Pois bem, e essas, obviamente, todas elas já foram afastadas pelo fiscal já na fiscalização, né? Essas operações. Bom, com relação às outras 50 e tantas operações, em apenas 5 dessas, ele apresentou aí um suposto relatório de rastreamento do caminhão, que supostamente teria transportado a mercadoria. Bom, de 50 e tantas operações, ele trouxe 5. Né? Ou seja, mais de 50 operações não tem absolutamente nada. Né? E aí o fiscal falou o óbvio, olha, esses
relatórios de rastreamento de caminhão não me diz nada. Primeiro, e aí eu fui analisar de fato, primeiro que o fiscal não fala isso, mas está óbvio, lá eu falo, né? Que caminhões são esses? Eu não sei nem que veículos são esses. Eu não sei se aquele rastreamento é de uma moto, se é de um caminhão, se é... Eu não sei o que é aquilo lá, né? E ainda que eu soubesse, ainda que você falasse, olha, esse rastreamento é relativo ao caminhão Mercedes-Benz 1313, placa tal, ainda não há nenhuma prova de que a mercadoria estava naquele caminhão quando aquele caminhão supostamente transitou pelas rodovias brasileiras. E essa é a questão dos autos, né? A questão dos autos não é se ele apresentou ou não o documento, e sim, o contribuinte, primeiro, ele tinha a obrigação de ter o conhecimento de transporte, pelo menos relativamente a algumas operações que ele foi responsável. Então, ele sim tinha obrigação. Então, é falsa a afirmação de que ele não tinha obrigação. Segundo, naquelas que ele não tinha obrigação, ele não estava obrigado a apresentar. O que ele tinha que apresentar era documentos que deixassem inquestionável o transporte das mercadorias, desde Santa Catarina, na filial catarinense, até o estabelecimento autuado. Essa era a obrigação dele. Para isso, ele foi notificado. E isso ele não fez, né? Então, realmente, a questão aqui dos autos, toda a discussão que está colocada na sua instância, no seu recurso, são questões acessórias. É óbvio que... E outra coisa, né? Ele foi até o transportador, e o transportador forneceu para ele o rastreamento do caminhão. Ora, se ele foi lá buscar isso, por que não foi lá e pediu, olha, não precisa tudo isso, não precisa de 7, 10, 12 páginas de rastreamento do caminhão na hora que ele parou não sei onde, basta um único documento, que é fácil de achar, que chama-se conhecimento de transporte, né? E todo conhecimento de transporte que, eventualmente, o transportador tivesse alguma dificuldade de fornecer, a sua filial catarinense tinha, né? Então, dele não foi exigido exclusivamente o conhecimento de transporte. Dele foi exigido a prova do transporte das mercadorias desde a filial catarinense até São Paulo. E por que o fiscal exigiu isso? Porque não fazia sentido as operações dele, né? Primeiro que ele praticamente operava só com essa filial catarinense, né? 90% de todas as suas operações de entradas são originadas nessa filial catarinense. E 81% do seu crédito, de todos os créditos tomados no período fiscalizado, são dessa filial catarinense. Essa não é uma relação, seria uma relação normal se lá fosse uma indústria, né? E que tivesse que produzisse e enviasse para ele. Aí parece que seria até normal. Tal. Não é. É uma distribuidora, lá tem uma distribuidora que nem essa que forneceram para ele. Então, tudo isso levantou as suspeitas, né, de irregularidade do fiscal e o fiscal fez o que ele tem que fazer. Olha, o direito ao crédito não se dá com um documento regular e hábil. Não é isso. Não é o documento que confere o direito ao crédito. O que confere direito ao crédito é a entrada da mercadoria no estabelecimento. E aí sim, essa é a condição. Se não há entrada real simbólica da mercadoria no estabelecimento, não há direito ao crédito nenhum. Com documento, sem documento, com a palavra do Papa, não há direito. Isso é claro, a própria Constituição coloca isso daí. Não é nem a lei, a própria Constituição já coloca isso. O que permite a tomada do crédito é a entrada da mercadoria no estabelecimento. E foi isso que dele foi exigido. E, efetivamente, ele falou muito e não apresentou absolutamente nada. Então, nós temos aqui um caso de um crédito sem suporte, sem prova nenhuma, absolutamente nenhuma prova. E, por isso, senhor presidente, eu analisei as provas, né? Parabenizo o doutor Aires pelo seu voto, muito bem estruturado, mas que, no meu entendimento, não se aplica ao caso em que você tem um caso de crédito indevido. Por quê? Porque não foi comprovada a entrada da mercadoria no estabelecimento. Vocês já tiveram acesso ao meu voto, eu digo basicamente isso, muito menos palavras, né? O meu voto, e eu acho que seria dispensável a leitura do voto, senhor presidente. É como eu penso, e eu coloco aí a apreciação dos senhores e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutor Samuel. O seu voto foi bem explicado
no sentido da sua fundamentação, né, de conhecer e dar provimento ao recurso. O processo está em discussão. Posso, Presidente, doutor José Orivaldo, só para Pois manifestar? não, pode ir. Bom, eu havia dito que iria também analisar o processo, né? E aí acabei vendo, diante do posicionamento do doutor Samuel, acabei não fazendo uma preferência, porque ao analisar o processo, constatei justamente essa situação. Essa autuação, ela não é de falta de apresentação de documentos fiscais. É crédito indevido, porque não amparado, porque não demonstradas, não ficou demonstrada a entrada das mercadorias no estabelecimento. O conhecimento de transporte é um documento que ele poderia apresentar para isso, dentre tantos outros. Então, uma vez não apresentado o conhecimento do contribuinte, se ele se apega na questão do conhecimento de transporte e traz essa tese, mas ele poderia demonstrar de outra forma, a critério dele, como fez com as outras mercadorias que efetivamente entraram. Ele traz um grande arcabouço de mercadorias, e a questão aqui é que, embora a gente não esteja falando de uma questão de inidoneidade, né, as empresas efetivamente existem, o fiscal questiona esse transporte e a entrada nas mercadorias, porque as diligências demonstraram realmente que os estabelecimentos eram incompatíveis com o volume de mercadoria negociado. Essa é a origem dessa ação fiscal, lá no relatório circunstanciado. Então, é imprescindível que ele demonstre o recebimento dessas mercadorias, porque, ao que parece, essas mercadorias não só não entraram para ele, como também não saíram lá da origem. Então, ele poderia apresentar documento relativo ao depósito dessas mercadorias, se não... Ele tem várias opções para ele apresentar, se não cabia dentro dele, que ele usasse um depósito, seria uma ótima justificativa, não é? De por que não... porque eu recebi tanta mercadoria num lugar que não comporta. O que iniciou a ação fiscal foi isso. Recebimento de um volume grande de mercadoria num lugar que não comporta. E aí, por isso, o crédito indevido, devido à não demonstração do recebimento das mercadorias, já que o contribuinte não tem os documentos que o suportam. Então, a questão do conhecimento de transporte, eu entendo as alegações do contribuinte, mas essa foi a questão central na defesa dele. Mas não é a questão central na acusação, e a acusação é consistente com a situação encontrada pela fiscalização, e eu acompanho o entendimento do doutor Samuel. Ele precisa demonstrar que recebeu essas mercadorias, que essas operações efetivamente aconteceram. Não se espera comprovante de pagamento, já que são operações de transferência, porém, há que ter o recebimento das mercadorias, comprovado de alguma forma. Elas não vieram sem nenhuma documentação acompanhando, da filial até a matriz. Então, acompanho o doutor Samuel pelo restabelecimento do auto de infração. Eu teria aqui um questionamento aqui para fazer para o ilustre relator, que é o seguinte: a decisão de primeira instância foi pelo cancelamento, porque não era o contribuinte não teria condições de apresentar os conhecimentos de transporte, porque não teria essa possibilidade, né? Aí, o que acontece? Quando eu vou ao relatório circunstanciado, a impressão que eu tenho é que o principal fator de motivação do auto de infração foi justamente porque o contribuinte não teria apresentado os conhecimentos de transporte. E ele cita aqui os artigos 16 e 18 do Convênio CINEF 6, de 1989. E ele faz aqui também uma referência que o contribuinte apresentou alguns documentos que a fiscalização entendeu como insuficientes, né? Que seria, eu vou aqui no item 16 16 e seguintes aqui dos relatórios circunstanciados, né? E que ele fala que foram apresentados aqui controle de estoque, foi apresentado os registros fiscais, né? Mas que isso não seria suficiente, né? Até a decisão de primeira instância faz essa menção, inclusive no item 11 aqui, né? Desse trecho que eu estou falando aqui, né?
que o contribuinte apresentou os controles de estoque, registro dos rastreadores, etc., documentação que entendeu suficiente, mas não conhecimento de transporte. Então, eu queria ver com o Dr. Argos se o seguinte: o contribuinte apenas negou que não tinha condições de apresentar os conhecimentos de transporte, ou ele tentou apresentar algum documento que pudesse substituir essa exigência do fisco de apresentar o conhecimento de transporte. Vamos lá, presidente. Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Na verdade, eu tento ser sempre muito cauteloso com os termos que eu coloco no meu voto. Então, muitas vezes se diz, não é isso, ou é falso, ou está absolutamente errado, ou eu costumo, assim como fiz aqui na leitura da apresentação deste processo, sempre frisar segundo a minha perspectiva, né? As críticas que foram feitas aqui com relação à documentação e por aí vai, elas são dirigidas, não são a mim, são dirigidas ao julgador de primeiro grau, a quem eu acompanhei. Portanto, eu não me importo com esse tipo de veemência, no sentido de não, que está certo, que é sob a perspectiva individual de cada um. Essa é a leitura, é o recorte da realidade que cada um faz. Na minha leitura, respondendo à sua colocação, presidente, o seu questionamento, o contribuinte foi instado a apresentar os documentos que ele achava que poderiam ali comprovar o quanto solicitado, poderiam atender o quanto solicitado pela fiscalização. E ele apresentou um sem número de documentos. O que acontece é que a fiscalização, pouco importa se é ao final da atividade de fiscalização ou não, mas o fiscal disse, não, mas eu quero os conhecimentos de transporte. Ele disse, bom, conhecimento de transporte eu não tenho, não é comigo. Eu já te apresentei um sem número de documentos aqui. E o fiscal ficou ali, não, mas eu preciso do conhecimento de transporte. Com todas as vênias aqui, não há discussão acerca da entrada ou não das mercadorias. Como foi colocado aqui, não se discute isso. Se discute a comprovação e o caminho, se ela foi feita assim ou assado, não a entrada das mercadorias. Portanto, entendeu-se que esta exigência do fisco foi uma exigência além do que ele poderia fazer. Olha, eu quero tais documentos. Olha, os documentos estão aqui. Quero mais documentos. Os documentos estão aqui. Agora eu quero conhecimento de transporte. Conhecimento de transporte eu não tenho. O senhor quer, o senhor vai na transportadora, o senhor quer, o senhor vai onde for. Eu não sou obrigado a ter isso, eu não sou obrigado a guardar isso. Aquilo que eu tinha, eu já te mandei, inclusive, de algumas operações. Eu mandei rastreamento, eu mandei praça de pedágio, eu mandei informações de caminhão. É o que eu tenho. Você está me exigindo coisas que eu não tenho. Vá na pessoa certa exigir. Muito bem. Esta é a leitura do processo. Muito bem. O juiz de primeiro grau assim entendeu e disse, olha, o contribuinte, do contribuinte não pode ser exigido mais do que ele pode apresentar. O fiscal, a despeito dos documentos já apresentados, bateu no ponto, eu quero conhecimento de transporte. E o contribuinte disse, olha, eu não tenho o que mostrar, não sou eu. Eu não tenho essa obrigação de guarda. Aquilo que eu tinha obrigação, aquilo que eu podia mostrar, a escrituração, o controle de estoques, entrada de mercadoria, eu já mostrei. E então, na leitura, mais uma vez, sob a perspectiva do juízo de primeiro grau, ele entendeu, olha, está sendo exigido mais do que o contribuinte tem que guardar. Portanto, entendo que essa exigência não deve prevalecer. Ponto. A minha leitura do caso foi no mesmo sentido, de dizer, olha, a despeito aqui da comprovação das operações ou não pode ser exigido do contribuinte mais do que ele tem a apresentar. Então, com todas as vênias, mais uma vez, eu não vou dizer que eu estou certo e que é absolutamente errado a postura de um ou de outro e que isso está mal feito e que é um absurdo e que as provas dos autos... Eu também examinei as provas dos autos.
E, sob a minha perspectiva, este é o entendimento, que, por acaso, é o mesmo entendimento do juízo de primeiro grau. E eu não estou me assoberbando da razão, nem dizendo que, olha, é isso e ponto. Aceitem porque, olha, eu olhei e reolhei e realmente é assim, isso é um absurdo, isso é o fim do mundo, isso aqui está mal feito. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo, sob a leitura que eu fiz das provas, do desenrolar do processo, do entendimento do juízo de primeiro grau, é assim que eu penso. Ponto. Tendo a possibilidade de se pensar em sentido contrário. Agora, eu não vou afirmar aqui que é isso e pronto. Eu não vou afirmar aqui que está correto e pronto, e que a minha interpretação é a única correta, ou que a interpretação de forma diferente vai ser errada. De forma alguma. Estou apenas afirmando que o meu corte da realidade deste caso é desta forma. Ponto. Se assim não for entendido, que se manifeste sentido contrário, que se defende sentido contrário. Mas eu não vou dizer que o sentido contrário está errado, eu não vou dizer que é absolutamente equivocada a interpretação, eu não vou dizer que a leitura das provas foi feita, a minha leitura das provas foi feita melhor do que a sua leitura das provas. É só a minha interpretação e o meu voto está dado, presidente, razão pela qual eu vou manter o meu entendimento. Não, eu entendi. É que a pergunta que eu fiz foi só de ordem de ter apresentado ou não, mas não. Como eu disse, era um comentário prévio, presidente. O seu questionamento está respondido no sentido de dizer, sim, foi pedido um sem número de documentos para o contribuinte, ele juntou aquilo que entendeu necessário, e o fiscal insistiu em dizer, não, mas eu quero o conhecimento do transporte. Deixo claro aqui que a minha exposição aqui diz respeito ao entendimento que foi dado pelo Dr. Samuel, no sentido de afirmar que estava certo, que era assim, porque não é indubitável. Essa é a perspectiva dele, com todas as vênias, mas eu tenho a minha. Portanto, e eu não vou afirmar que a dele está errada ou que a minha é a única correta. Eu não vou dizer isso. Eu só vou dizer, olha, a minha interpretação é essa, se ele tem a interpretação dele. Como eu disse e comecei falando, eu tomo cuidado com os termos que eu coloco nos meus votos, no sentido de não dizer é fraude, está errado, é um absurdo. Eu sempre busco tomar cuidado, porque esta é a minha leitura, não é a verdade. Portanto, eu não quero aqui afirmar pela verdade, simplesmente a minha interpretação do caso. Se ele tem uma interpretação diversa, ok. Mas dizer que é a verdade universal, que está certo ou que está errado, eu não vou dizer isso. Professor Samuel pediu a palavra? Sim, senhor presidente. Eu pedi para responder objetivamente para a questão. Sim, o contribuinte apresentou conhecimentos de transporte. Sim, o contribuinte foi até o transportador, ele explicitamente, inclusive, ele pediu, isso gerou, né? Pedido de adiamento do atendimento, da notificação, porque, sim, ele pediu para a transportadora, sim, porque a transportadora forneceu, sim, porque ele apresentou conhecimentos de transporte com relação a algumas operações que foram autuadas, né? Na verdade, e aí eu vou fazer a minha leitura, e toda a leitura sempre é individual e pessoal, inclusive a leitura que eu faço do voto do outro é uma leitura minha, assim como a do doutor Argos, é uma leitura dele e do meu próprio voto. E, perfeito, concordo em gênero, número e grau com tudo que ele disse. No entanto, a leitura que eu faço dos autos é exatamente essa. Qual foi o processo? Houve lá 6 notificações ao longo do processo, apenas 2 últimas que estão nos autos. Então, tanto que há várias questões que foram resolvidas nas primeiras notificações, e dessas eu nem toco no meu voto, porque não estão nos autos. E aquilo que está nos autos é o disse que disse, né? Então, o que claramente está nos autos lá da notificação 5 e 6. O que aconteceu na notificação 5? O fiscal selecionou as 7 operações mais vultosas e pediu para o contribuinte, olha, me comprova a mercadoria nessas 7 operações, né, que são 7, se não me engano, né? Aí ele apresentou 3 rastreamentos de caminhão. E o que o fiscal fala, né? E aí o fiscal
quando ele coloca a questão do conhecimento, o que ele pediu foi a comprovação do transporte, né? E, ao final, ele fala o seguinte, olha, e aí é essa a questão, né? E, por isso, sim, há eu entendo, sim, entendo, e quando eu entendo, eu estou entendendo isso, quando eu falo isso, coloco no meu voto, que, sim, é uma premissa equivocada da decisão de primeira instância, se é certo ou errado, se eu estou certo ou estou errado, a questão é que a minha leitura é exatamente essa, há uma premissa falsa, quando entrou essa discussão, que é uma discussão absolutamente irrelevante para mim nesse processo, com relação ao conhecimento. Que o fiscal fala com relação ao conhecimento das partes, fala o seguinte, olha, é uma situação particular. Ele deixa muito claro isso lá na sua discussão. É uma situação particular em que, como não há uma transação financeira, como não tem pagamento de mercadorias, tal, a prova indiscutível do transporte de mercadoria é, sim, o conhecimento de transporte. É, sim. Isso ele coloca. E aí ele fala, nos termos, o convênio, tal. Mas pela particularidade do processo. Agora, é uma coisa certa. O próprio contribuinte admite isso, né? Que o fiscal deixou a liberdade do contribuinte que ele apresentasse as provas que ele tivesse da transporte de mercadorias. A questão é o que ele apresentou, nada prova. Né? Como eu disse, então no cumprimento da quinta notificação, ele apresentou 3 rastreamentos de veículo. Bom, aí, na sexta notificação, o que o fiscal fez? O fiscal pegou todas as operações que não havia comprovação de entrada, todas elas, né? E fez uma notificação final. Olha, me apresente os documentos que comprovam. De todas essas, eram 54 operações. Então, dessas 54, em 5, ele apresentou, todas as que eu falei, ele apresentou conhecimento de transporte. Ele apresentou conhecimento de transporte, ele foi lá e apresentou conhecimento de transporte. E, além do conhecimento de transporte, em 3 delas, ele apresentou os canhotos de recebimento aqui no destinatário e apresentou ainda foto da mercadoria dentro do caminhão, conversa do WhatsApp do motorista aqui com... Ele apresentou isso com relação a 3. E com relação a outras 2, ele apresentou conhecimento de transporte e apresentou também os canhotos de recebimento aqui em São Paulo. Então, sim, respondendo a sua pergunta, senhor presidente, ele apresentou conhecimentos de transporte na fase de fiscalização. Ele não apresentou documentos 1000, não, ele apresentou esses com relação a 5, com relação a outras 5, ele apresentou apenas os tais rastreamento de caminhão, em que não se sabe nem qual veículo não sabe que veículo não tem essa informação, e também, obviamente, como o fiscal falou, não tem nenhuma prova de que a mercadoria estava nesse veículo. Então, esse é o conjunto probatório, senhor presidente, respondendo objetivamente. Olha, é um caso, a Daniela pediu a palavra, é um caso bem particular aqui. É um caso bem particular do José Orivaldo, ele tem vários detalhes, mas tem uma coisa que eu acredito muito importante, que é o seguinte, sabemos que o do conhecimento de transporte não é um documento de emissão do contribuinte, mas é fato que o contratante dos serviços recebe cópia da nota fiscal de transporte e da nota fiscal da prestação de serviço e do conhecimento de transporte, e ele tem obrigação de guarda desses documentos. E há contrato nos autos dizendo que a autuada é a contratante. O contrato tá, eu até vim olhar aqui para ter certeza se eu não tinha isso errado, mas está certinho. Folhas 318, a autuada é a tomadora dos serviços. E a própria autuada, em resposta a uma das notificações do fiscal, afirma que todos os transportes eram feitos por meio desta transportadora. Então, é muito complicado aceitar as alegações de que ela não tem os documentos, de que ela não é obrigada, ela é obrigada a guardar, ela é obrigada a manter em guarda os documentos, ela é a contratante dos serviços, e ela diz que todos os transportes foram feitos por essa empresa. E aí ela diz que é impossível apresentar parte dos documentos. Eu realmente concordo com o doutor Samuel, assim, que ela deixou de fornecer os documentos que, para uma parte das mercadorias, ela consegue fornecer, e para outra parte ela não consegue. E a afirmação de que não foi discutido
nos autos a questão da entrada das mercadorias, de novo, eu entendo de forma diversa. Eu entendo que houve discussão. Se o contribuinte não discutiu o tema das entradas das mercadorias, falhou o contribuinte, porque consta lá na acusação, desde o início, né? O conhecimento de transporte é uma opção de prova que o fiscal entende muito importante, já que foi feito por empresa terceira e já que a autuada é a tomadora de serviços. Porém, está lá expressamente, embora regularmente notificada a comprovar a efetividade das operações, a empresa não logrou êxito em apresentar a documentação exigível e segue lá citando a norma, falando do conhecimento de transporte e tal, mas ela não comprovou a efetividade das operações. Então, sim, o que se questiona aqui é se houve a entrada das mercadorias do estabelecimento do contribuinte. Por isso o crédito indevido. Crédito indevido porque não aparado em documentos fiscais e não corresponde a uma efetiva entrada das mercadorias. Como disse o doutor Samuel na primeira fala dele, é preciso a entrada das mercadorias no estabelecimento. Presidente. Pois não, pode vir. Então, eu realmente entendo que, assim, embora o contribuinte não tenha discutido a entrada das mercadorias, ele deveria ter discutido, porque é a acusação desde o início. Pois não, doutor Argos. Não, presidente, só lendo a infração, embora regularmente notificada a comprovar a efetividade das operações listadas no demonstrativo 1, a empresa não logrou êxito em apresentar a documentação exigível para que teria sido o transporte das mercadorias. A infração diz respeito apenas à comprovação do transporte das mercadorias. Mais uma vez, na leitura aqui, não está dizendo que é com relação à entrada das mercadorias, se as mercadorias vieram ou não. A única coisa que diz aqui é, dada a particularidade de se tratar de operações de transferência entre filiais, quer dizer, não se fala nem em tributo, o contribuinte. O fiscal autuou a contribuinte em mais de 14 milhões pelo simples fato de que ela não comprovou o transporte das mercadorias. Você tem ali um imposto de 2,5 milhões, uma multa de quase 11 milhões, juros ok, de 700 e poucos mil, e se autuou um contribuinte em 14 milhões, porque, e aqui está na descrição da infração, porque ele não comprovou a documentação exigível para o que teria sido o transporte das mercadorias. Não é pela entrada ou não da mercadoria, não é pelo recolhimento de alguma coisa, é o transporte das mercadorias, presidente. Está se autuando um contribuinte, porque, como o doutor Samuel colocou aqui, primeiro se pediu o contribuinte, o fiscal, de maneira aleatória, e está dentro da competência funcional dele, escolheu 7 operações, falou, comprova essas aqui. O contribuinte juntou os documentos e comprovou. E, ao final, o fiscal falou, não, então vamos fazer o seguinte, me junta o conhecimento de transporte de todas, das 50 e tantas operações. E aí o contribuinte falou, olha, eu não tenho, eu juntei aí de 5, ou de seja lá o que for. A autuação, na minha leitura, não é por não comprovação de entrada de mercadorias. Está escrito aqui, deixou de apresentar a documentação exigível para o que teria sido o transporte das mercadorias. E não a efetividade das operações no sentido de aconteceu, não aconteceu, entrou, não entrou. É uma questão relacionada aos transportes. Olha, você não juntou os transportes. E, mais uma vez, é exatamente essa a interpretação que não está sendo dada por mim, foi dada pelo julgador de primeiro grau, que certamente tem muito mais experiência do que eu nesse dia a dia de operações e de entrada e de transporte de mercadorias. Então, assim, eu não vejo enorme problema nessa questão, vejo só que é uma questão de interpretação, no sentido de, não, comprovou ou não comprovou. O fiscal entendeu que não comprovou, portanto, será autuado. O julgador de primeiro grau entendeu, não, ele não poderia ser exigido uma coisa que ele não tem que apresentar, que o fiscal fosse na empresa transportadora. Empresa transportadora, sobre tais essas mercadorias, essas 55 operações, me dá aqui esses conhecimentos de transporte, já que você, sim, é o contribuinte ou a parte obrigada a ter essas provas.
vai cópia para o contratante? Vai, evidente. Só que quem tem que guardar o original é a transportadora. Ah, não tenho cópia, eu sou desorganizado, eu joguei fora, eu não tenho... tudo bem. Agora, a autuação, mais uma vez, no texto da autuação, a empresa não logrou êxito em apresentar a documentação exigível para o que teria sido o transporte das mercadorias. É isso. Então, não é de entrada de mercadorias ou não. Tá bom, comprova o transporte aqui. Não conseguiu comprovar. Autuação, 14 milhões na empresa. O professor Samuel pediu a palavra primeiro que a Daniela. Pois não. Não, senhor presidente, só que aquela história, retomando, né, sempre a qualquer intervenção, ela é pessoal. Então, do que eu ouvi, e eu já de antemão peço desculpa ao doutor Argo se eu entendi errado, porque é só uma questão de fato aí, que ele havia colocado, olha, o fiscal, pelo seu critério, exigiu 7, aí ele comprovou e aí pediu mais 50. Não, eu posso ter entendido errado, mas não foi esse o fato. O fato é que o fiscal notificou para apresentar 7, ele não comprovou nenhuma das 7. Dessas 7, ele apresentou 3 relatórios de rastreamento. Então, ele comprovou 0 das 7. Como ele comprovou 0 das 7, aí o fiscal fez a final com as 54 operações e falou, olha, me comprove o transporte dessas 54 operações. É só uma questão aí de fato, mesmo que eu possa ter eu posso ter entendido errado o que o doutor Argo falou, então, para que fique claro para mim, inclusive, que não... Qual foi o fato? Ou seja, não há comprovação, sim, dessas 54, havia comprovação das 5 que eu falei, que ele, inclusive, apresentou, não apenas questão de transporte, como apresentou várias outras provas. Foi bastante... Aquilo que efetivamente foi transportado eram provas robustas. Tá? Só esse... Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Samuel. Doutora Daniela? Doutora Daniela? Não, doutor José Arivaldo, era na linha do que falou o doutor Samuel já nessa oportunidade, então acredito desnecessária a minha colocação. Tá? Olha, eu realmente, analisando aqui todos os debates, eu vejo aqui o conjunto aqui do processo, não se trata de inidôneo, né? Não se trata de inidôneo. Aqui nós estamos falando de transferência de mercadoria entre filiais, né? Aí o doutor Argos tem razão quando ele fala que a questão aqui central é a falta de comprovação do transporte. Aí vem no final aqui do relato do item 1, e o fiscal diz o seguinte, ele poderia ter provado o pagamento das operações, a vinculação das operações de emissão do conhecimento de transporte, sendo imperiosa aqui a comprovação do trânsito da mercadoria. Aí eu vou ao relatório circunstanciado, e o relatório circunstanciado, ele é muito claro, na minha visão, aqui é muito claro, no item 16 e 17.1 principalmente, ele fala aqui, é imperativo a apresentação de documentos fiscais elegíveis de tais operações, como seria a apresentação de conhecimento de transporte. O próprio fiscal fala isso. A impressão que eu tenho é que a principal motivação do auto de infração é o seguinte, você não me trouxe conhecimento de transporte e, por isso, eu estou te autuando, porque os outros documentos que você trouxe não me interessam. Dentro da avaliação ou da interpretação do fiscal, os documentos que ele trouxe não são suficientes para comprovar o transporte. Então, eu quero conhecimento. Então, isso é fato. Vem a decisão de primeira instância e fala exatamente isso. Olha, o principal fator de motivação foi a não apresentação do conhecimento de transporte, né? Porque os outros documentos não foram suficientes. Então, é o que deduzo aqui da leitura do relato inicial, do relatório circunstanciado e da decisão de primeira instância que nós estamos aqui revendo, né? O doutor Antônio Carlos pediu a palavra. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar mais uma vez o voto apresentado pelo senhor relator, doutor Argos, bem como
o voto vistas apresentado pelo doutor Samuel Magro. Mas eu acho muito interessante esses debates, porque justamente aos senhores juízes cabe a difícil tarefa de fazer esse julgamento a partir de um convencimento pessoal. E sendo essa aqui uma Câmara cuja decisão é coletiva, essa oportunidade de fazer o debate é muito boa, porque submete as nossas convicções pessoais ao, a, a temperança desse debate, né? A questão de verificar se as nossas ideias, às vezes, fugiu alguma coisa, enfim, tem alguma coisa a melhorar nos convencimentos pessoais de cada um dos julgadores. Nesse sentido, eu acho importante frisar que, sim, na minha maneira de entender, a autuada tinha a obrigação de ter esses conhecimentos de transporte, porque ela é a tomadora de serviço, segundo ela própria declarou, né? Inclusive, no relatório circunstanciado, afirma-se que havia manifestação da ANPS farmacêutica de que todas as prestações de serviço de transporte são terceirizadas, sendo a transportadora tal a empresa contratada para tais fins. Dá-se o nome CNPJ da transportadora. Ora, se essa transportadora foi efetivamente contratada pela autuada para fazer esses transportes, ela consta nos conhecimentos de transporte como a tomadora de serviço. E aí, ao contrário, antigamente você tinha que guardar esses papéis todos, hoje não, né? Hoje é só fazer uma consulta e verifica-se imediatamente se esse conhecimento de transporte está lá, né? Até isso é tão necessário, porque se eventualmente uma outra empresa qualquer emite um conhecimento de transporte que eu não reconheço, eu tenho, justamente ao tomar conhecimento desse registro, desse documento, posso impugná-lo, né? Falando, olha, eu não tomei esse transporte, né? Então, não há dificuldade, não haveria dificuldade nenhuma de a autuada apresentar esses documentos, que finalmente era o documento exigido pelo fiscal para comprovar a entrada das mercadorias que teriam suportado o crédito impugnado. Então, nesse sentido, que me parece difícil admitir como correta a argumentação apresentada pelo contribuinte e encampada pelo julgador monocrático, no sentido de que ele não teria obrigação de apresentar o conhecimento de transporte, né? Ora, se ele foi o tomador, ele consta do conhecimento, se consta do conhecimento, está na base de dados, se está na base de dados, é só ir lá buscar, né? Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. No entanto, tais documentos não aparecem. Então, era essa questão que eu achei relevante colocar aqui para a apreciação dos senhores. Obrigado. Obrigado, Tony, pelas considerações. É mais ou menos nessa linha mesmo que está sendo o debate, né? E eu até acho que o fiscal poderia ter buscado essa base de dados, ele mesmo poderia ter feito isso até para dizer, olha, eu verifiquei na base de dados, não há conhecimento de transporte para isso. Você tem como provar diferente disso? Eu acho que seria tão simples aí, não sei. Daniela, você com a palavra, por favor. Mas é que, doutor José Aurivaldo, quando o fiscal intima, é porque já não se encontra. O problema é que não encontrar não quer dizer que outra empresa não tenha feito o transporte. E entende? Os documentos de transporte poderia ter sido feito por outra empresa. A princípio, se supõe que seja com a mesma. Porém, o contribuinte que afirma que os transportes foram feitos por essa empresa, que era ela quem transportava, ele traz um contrato de transporte de mercadorias, onde ele consta como tomador. Agora, a não haver o transporte realizado, a Fischer não ter emitido o transporte contra o conhecimento de transporte
em face da autuada, não quer dizer que outra empresa não tenha feito. Cumpre a autuada trazer. A prova negativa, eu não encontrei o transporte da ficha para você, você disse que é a ficha que transporta, então eu vou te autuar, não é razoável. O certo é intimar, é justamente o que foi feito. Intima-se, me apresente, me explica. E aí ela trouxe para a parte das notas. A parte das notas que ela trouxe não foi objeto de autuação. Agora, ele não tem o documento fiscal? Ele tem, com certeza, o pagamento desse transporte. Também não trouxe. Não trouxe os recibos que ele trouxe para as outras. Não trouxe. E alegar que não está obrigado à guarda desses documentos é uma afirmação do contribuinte que não encontra amparo na legislação. O contribuinte tem obrigação de guarda dos documentos. É claro que o fisco mantém em custódia própria atualmente, uma vez que tudo é eletrônico. Porém, uma vez que o fisco não encontrou, o contribuinte tem que demonstrar. Se o fisco tivesse encontrado, nós não estaríamos aqui discutindo esse auto de infração. Então, o problema, Dani, é que o fiscal fala, você deveria ter trazido conhecimento de transporte, mas se não tem o conhecimento de transporte, essa não poderia nem ser a motivação. Né? Mas essa não é a motivação, a motivação é a falta da efetividade das operações. Não, então, veja, o conhecimento de transporte é um exemplo de documento. Então, é uma forma como ele entende válido, mas nós estamos aqui justamente discutindo se os outros documentos que ele trouxe são válidos ou não. Mas essa não é a acusação fiscal, são válidos. Falta de efetividade das operações. Esse que é o problema. Porque o próprio fiscal aqui diz, não estamos discutindo aqui inidoneidade de documentos, que aí precisa provar boa-fé, efetividade. Mas estamos discutindo a efetividade. Tanto que consta lá na autuação. Está lá na autuação. Ele não demonstrou a efetividade das operações. Olha só. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante papapá, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, em decorrência da escrituração de documentos fiscais em sua escrita fiscal, registro de documentos fiscais, papapá, no RACMS e posteriormente transcritos para as GIA correspondentes. Embora regularmente notificada a comprovar a efetividade das operações listadas no demonstrativo 1, a empresa não logrou êxito em apresentar a documentação exigível, para o que teria sido o transporte das mercadorias. Veja, ele não está pedindo conhecimento de transporte, está pedindo comprovação de está pedindo documentação que comprove este transporte. Poderia ser o conhecimento de transporte, poderiam ser outros documentos, mas ele não trouxe. Conforme previsto nos artigos 16 e 18 do convênio CNF, ele poderia ter trazido os comprovantes de pagamento, ele poderia ter trazido aqueles manifestos de carga junto com o comprovante de pagamento. Tem uma gama de documentos que não são de emissão unilateral do contribuinte que ele poderia trazer. Os documentos não aceitos são os documentos de emissão unilateral do contribuinte. Mas o fiscal diz aqui que a motivação é falta de entrega de documento transporte, de CT. Ele não foi autuado por falta de apresentação de conhecimento de transporte. Ele foi autuado por crédito indevido decorrente da não demonstração da efetividade das operações. Foi notificada a comprovar a efetividade das operações. Ele nunca foi notificado a apresentar conhecimento de transporte especificamente. Ele foi notificado a apresentar a efetividade das operações. Todas as notificações falam em efetividade das operações. O conhecimento de transporte é um documento que sozinho demonstraria. Se ele não tem o conhecimento de transporte, ele poderia tentar um outro acabouço probatório. Sempre há provas outras que ajudam a ter um bom indício de que a operação aconteceu. Neste caso, não tem. Cadê os pagamentos para esse transportador? É um ótimo comprovante. Ele tem contrato. Cadê os pagamentos para esse transportador? Ele não questiona o transportador nenhuma vez de ter transportado essas mercadorias sem emitir o conhecimento de transporte? Para as outras mercadorias, ele trouxe o conhecimento de transporte. O transportador às vezes emitia, às vezes não emitia. E as notas fiscais da prestação de serviço? Por que ele não trouxe? Todos esses são documentos em que ele é a contraparte e sim, ele é obrigado à guarda. Eu acho que temos aqui uma gama grande de documentos que ele poderia trazer. É que o documento de transporte, se apresentado, é a mãe das provas, né? É a rainha das provas. Apresentou e encerra a discussão. Mas se ele não tem o conhecimento de transporte, ele poderia sim trazer uma série de outros documentos que nos ajudariam a entender que ele efetivamente recebeu essas mercadorias.
No momento, temos um volume grande de mercadorias saindo de escritórios em Santa Catarina com destino ao contribuinte paulista. É isso que temos. O contribuinte paulista tem depósitos. Mas, enfim, há necessidade realmente de se saber se essas mercadorias vieram de fora do estado. É isso que está se tentando buscar aqui. Esse crédito só pode ser tomado diante da apresentação dos documentos que demonstrem a efetividade da operação e da entrada dessas mercadorias no estabelecimento. Eu realmente concordo com o doutor Samuel que esse auto de infração é pleno e o contribuinte deixou de demonstrar a efetividade dessas operações. Doutor Carlos, pediu a palavra? Sim, só para complementar, dentro dessa questão que a doutora Daniela colocou, me parece que no decorrer do processo houve uma certa confusão, no sentido seguinte, quem tem que provar que o crédito é bom é o contribuinte, né? Não é o fisco que tem que provar que o crédito não é bom, né? Ele creditou-se lá na escrita dele, e a pergunta óbvia e legítima do fisco é: você se creditou, ótimo, me prove que esse crédito é bom, né? E ele não conseguiu provar, nem de um jeito, nem com conhecimento, nem sem conhecimento, né? E me parece que essa fundamentação, ela perpassa toda a decisão de primeira instância, né? Como se fosse o fisco a parte incumbida de fazer prova de que aquele crédito não é bom, quando é justamente o contrário, é o contribuinte que tem que provar que o crédito que ele mesmo escriturou por conta própria é crédito legítimo e legal. Era isso. Acredito que a gente tenha esgotado bem aqui os debates, né? Vamos lá. Eu vou, então, encerrar os debates. Aguardo confirmação de quórum para a votação. Um minutinho que caiu aqui, doutor José Olivaldo. Consegui. Muito bem. Processo em votação. Votação encerrada. Eu acompanhei, então, o doutor Argos, houve empate. Pelo voto de qualidade, prevalece, então, o voto ilustre relator. Vou registrar aqui o voto vencedor. Muito bem, então, registrado então, o voto vencedor, voto do relator, negando provimento ao recurso de ofício. Julgamento encerrado. Com o julgamento com o encerramento desse julgamento, nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Sessão encerrada no empate. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre, então, a gravação, por favor. Verificando aqui a ata.